Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um podcast da Facioli Consultoria. Estou aqui com o nosso convidado ilustre, Dimas Facioli, para a gente bater um papo hoje sobre um tema bastante relevante, né, Dimas? Eu acredito que com certeza você já deve ter sido indagado a respeito desse tema, não só para falar na CBN, mas também nas visitas que nós fazemos nas empresas, né? Sempre tem alguém que nos pergunta como é que é, né? Como está o mercado? E o tema central hoje do nosso bate-papo, Dimas, vai ser carreira. Para a gente conversar um pouquinho sobre carreira, quais são as perspectivas, dá uma visão para a gente, dentro de toda a sua experiência, como que você enxerga a gestão de carreira hoje, como que ela era há pouco tempo atrás, né? Porque as mudanças acontecem de uma maneira muito veloz, né? Como vem sendo nos últimos anos, o que o profissional tem que ficar atento quando a gente fala em gestão de carreira? Bom, obrigado novamente pelo convite. Acho que eu já virei freguês aqui, né? Estou vindo aqui quase sempre. Mas, enfim, há um tempo atrás a carreira era muito acidental e hoje não é assim, não diria que isso se extinguiu, né? Às vezes as pessoas são acidentalmente colocadas numa determinada carreira, mas ele já tem um pouco mais de escolha, né? Quando ele escolhe a própria formação, né? Então, escolheu a formação, ele acaba indo para carreiras, mas elas são hoje multi... eu tenho diversas opções, né? Mesmo que eu me forme, por exemplo, como engenheiro, eu posso trabalhar em gestão, em administração, sim. Por exemplo, assim como medicina. Enfim, isso no passado não era diferente, mas hoje as pessoas se preparam melhor para essas posições quando eles não são daquela área especificamente, né? E mesmo quem é da área, quem, enfim, criou toda a carreira para trabalhar, por exemplo, em administração, em recursos humanos, na área de tecnologia, da informação, na área de financeira, etc., todas as áreas que existem na área comercial, eles sabem que precisa de um preparo muito mais profundo, né? Então, muito além do diploma, né? Há muito tempo atrás eu escrevi um artigo sobre isso, né? Falando especificamente sobre essa questão, que o que vale para as organizações é o quanto você consegue aplicar daquilo que você aprendeu em qualquer campo, em qualquer modelo de aprendizado. Se eu fiz, por exemplo, uma graduação e uma pós-graduação, vale para a organização, vale para a carreira do profissional, o quanto ele consegue aplicar daquilo. O quanto ele consegue transformar aquilo, conhecimento dele, em algo que seja útil, produtivo para a organização. Então, às vezes, o profissional se baseia na carreira fazendo uma série de formações. E isso não é necessariamente sucesso para ele, não é necessariamente, enfim, uma receita de sucesso, porque ele pode só se formar e não conseguiu atuar em nada daquilo. Então, vale muito a atuação, né? E mais do que experiência, hoje, para a carreira do profissional, é vivência, né? Então, às vezes eu tenho experiência em trabalhar em mercado financeiro, em indústrias a agroindústria, por exemplo. A minha experiência é essa. Eu tenho experiência em ser gerente de suprimentos, por exemplo, gerente de supply, etc., ou diretor, etc. Mas em que tipo de organização você conseguiu trabalhar? Porque às vezes eu tenho um problema complexo para ser resolvido na minha empresa, que aquilo é vivenciado, por exemplo, por uma organização que está em recuperação judicial. Uhum. Então, a vivência do profissional numa organização, mesmo que não seja do segmento que é o atual, imagina que ele teve isso numa empresa financeira e aí ele vai se candidata numa posição numa agroindústria, essa vivência é uma vivência substancial para agregar a carreira do profissional. E uma outra coisa muito importante na carreira, além dessas questões técnicas todas que a gente já falou aqui, a formação, o aprendizado contínuo, né? Hoje o mercado trabalha muito com essa filosofia de você aprender sempre, né? Então, você nunca sair do banco de escola, e aprendizado está em qualquer meio, né? Eu posso ir para uma escola, posso sentar numa sala, posso fazer isso de uma maneira virtual.
Então, isso é bastante. Precisa aprender uma segunda língua. Aqui, quem está no país precisa ter conhecimento de uma segunda língua se ele quiser determinadas carreiras, né? Se ele quiser chegar numa diretoria, por exemplo, se ele quiser chegar numa gerência de uma grande organização, ele precisa ter esse conhecimento. Senão, eu escolhi uma outra profissão que não precisa, mas mesmo assim, se ele quiser aprender, tem muita coisa hoje que está em outras línguas, né? Então é importante que ele tenha um domínio de uma outra língua, né? E para você que tem filho, eu tenho um amigo que nós vamos trazer, vou falar para o Danilo para trazer ele aqui para bater um papo com vocês também, que ele fala que o inglês ou qualquer outra língua precisa se começar a ensinar para a criança a partir do momento que ela começa a falar a língua materna dela. Porque ela não vai ter dificuldade de aprender uma nova língua e isso vai ficar fisicamente dentro do mesmo lugar no cérebro, né? A gente que é adulto precisa ficar traduzindo o tempo inteiro porque isso está em locais diferentes, né? A língua, por exemplo. Então, assim, nunca é tarde para você começar. E é importante que você tenha isso. E a outra é a questão do comportamento. As organizações têm olhado muito para o comportamento das pessoas dentro da organização. Então, uma pessoa que não se adapta à cultura dificilmente consegue construir uma carreira, né? Então, ele precisa colocar a pitada daquilo que ele gosta dentro da cultura da organização, daquilo que é bom para a empresa, né? Ele precisa trazer isso na bagagem dele para ele poder transformar também as organizações. Mas, se ele não se adapta à organização de uma maneira geral, e isso está no comportamento dele, se ele não trata bem os colaboradores dele, se ele não dá feedback, por exemplo, que são ferramentas comportamentais. Às vezes as empresas ensinam muito o profissional ou ele faz curso de feedback, mas se ele não tem aptidão para fazer aquilo ou ele tem rejeição ao processo de feedback que está no comportamento, ele acaba não aplicando, ele aplicando de uma maneira indevida, inclusive, né? Então, essa questão, e as estatísticas mostram isso, né, que as pessoas são contratadas pela competência técnica e são demitidas pela competência comportamental, né? Sim. Então, para a carreira é importante que ele tenha esse equilíbrio entre técnica e comportamento e dê um peso maior, inclusive, para a questão comportamental, porque a técnica ele aprende de uma maneira mais fácil. A comportamental precisa, às vezes, fazer mudança do modelo mental dele, né? Então, é importante que ele saiba, né, que ele consiga fazer, e hoje a gente tem ferramentas assim à disposição para o profissional fazer isso, que ele consiga entender essa questão também do comportamento dele dentro das organizações. Então, esse pilar técnico e comportamental é essencial para a pessoa construir uma carreira. E também acredito que compreender, né, Dimas, que o sucesso que ele trilhou durante 20 e poucos anos de uma vida profissional, dependendo da área que ele esteja, do conhecimento que ele trabalha, pode ser irrelevante daqui para frente, né? A exigência para a carreira dele no futuro é muito mais relevante do ponto de vista do currículo, a preparação dele como profissional para as exigências do cargo, da área onde ele pretende atuar no futuro, é muito mais relevante, em alguns casos, do que a experiência que ele vai colocar no currículo ali que ele teve nos últimos 20 anos, por exemplo, né? Então, a vivência dele é importante, mas o nível de atualização dele para desafios futuros também é fundamental, né? Não, sem dúvida. Se ele tiver desatualizado de qualquer forma, ele dificilmente tem sucesso na carreira. Eu fiz um levantamento agora para os 10 anos da CBN. Na nossa base de dados tem 850 empresas de 12 segmentos diferentes, né? Nós contamos lá, em 10 anos, quase 60 cargos novos que surgiram em 10 anos. Né? Então, posições novas, por exemplo, como um profissional de meio ambiente. Não que nunca existiu, mas não existiu do ponto de vista de exigência, de escopo. Por exemplo, uma diretoria de meio ambiente, uma diretoria de ESG, que é muito mais recente, né? Os profissionais da área de compliance, né? São profissionais que não existiam no mercado, mesmo para as posições técnicas, né? Por exemplo, eletromecânica, mecatrônica, né? São profissões que apareceram agora, né? E às vezes eu tenho um mecânico que estava acostumado a trabalhar, por exemplo, lá olhando o barulho do Fusca,
Hoje ele tem um computador para ele poder fazer análise se o motor está funcionando ou não está funcionando. E às vezes, quando eu falo do carro elétrico, nem barulho tem, né? Então, enfim... o desafio é maior ainda. Muito maior. E, enfim, a quantidade de peças que tem no motor elétrico ou num carro elétrico é infinitamente menor do que num motor a combustão, num carro a combustão. Então, tudo isso, né, faz parte do processo de evolução. Então, se esse profissional, como você deu o exemplo, ficou parado lá há 20 anos atrás, ele vai só consertar Fusca. Assim como eu só vou ter solução, imagina que eu seja um gerente de qualquer área, eu só vou ter solução velha. Tá? Então, e o mercado não quer mais isso. Né? Então, esse sucesso, às vezes a empresa foi muito condescendente com você, foi muito... acabou te deixando ficar e acabou não te ajudando também, né? Porque você ficou parado, estacionado, né? Como acho que a gente falou aqui no outro podcast da analogia com o trem na estação, mas enfim, ficou parado sem evoluir, né? Isso não te garante uma carreira de sucesso, né? Então, ficar muito tempo numa única organização, por exemplo, e numa única posição, não significa que você evoluiu na carreira. E hoje os profissionais têm muitos recursos tecnológicos, né, Dimas, para poder se avaliar do ponto de vista comportamental. Muitas empresas hoje, quando vão divulgar algumas vagas na internet, nós observamos lá, por exemplo, no Inova Job, elas colocam a formação ali, a experiência, e a parte técnica muitas vezes resume a 3 linhas. Aí a parte comportamental ali tem uns 10 requisitos ali, né? Proatividade, iniciativa, habilidade de liderança. E hoje os profissionais têm acesso a ferramentas, né? Para poder medir, para poder mensurar como eles estão do ponto de vista comportamental e se conhecer, né? Porque muitas vezes a visão que nós temos de nós como profissional não é necessariamente a visão que as outras pessoas, ou mesmo nossos líderes, né, ou pares, colegas, enfim, têm a respeito das nossas entregas e do nosso trabalho, né? E às vezes a gente mesmo tem uma visão distorcida sobre nós, né? Então a gente entende que é proativo, por exemplo, mas na hora que a gente vai fazer uma avaliação comportamental, isso não aparece lá. E a avaliação comportamental é uma autoavaliação, então é como você mesmo está se vendo. Só que isso não é claro para você. Então, essa questão das competências comportamentais, elas vêm cada vez ganhando mais força e existem ferramentas muito acessíveis para o profissional fazer isso, rápidas, por exemplo, a ferramenta que a gente utiliza lá, a ferramenta francesa, que tem quase 40 anos de existência, é a ferramenta mais utilizada na Europa. Ela avalia você em 10 minutos, sabe? Então, você pode saber sobre você em 10 minutos. É óbvio que tem a questão toda de interpretação, de resultado, que talvez você precise de ajuda de um consultor para isso, mas elas são, de maneira geral, autoexplicativas, né? Então, é só você, se você perceber que tem uma competência que a gente chama lá de desconforto, né, ou não confortável para você, é só você aplicar um processo de mudança daquele seu comportamento. Porque a ideia do comportamento é que ela vai te trazer mais felicidade, né? Você sendo... E a gente busca a felicidade o tempo inteiro. Qualquer pessoa trabalha porque ela não quer dinheiro, ela quer buscar uma realização, né? Então, a gente vive atrás da felicidade o tempo inteiro. Então, se você tem conforto nas competências, por exemplo, você tem conforto em dar feedback, você vai ser mais feliz dando feedback, você vai ser mais produtivo para o seu time dando feedback, você vai ser mais, eu não sei se a palavra é exatamente assertivo, né, em relação ao direcionamento que você vai dar para as pessoas, e você vai ser mais feliz, porque a pessoa vai sair agradecida. Ao contrário, se você tem esforço, né, desconforto em dar feedback, você vai fazer isso no último minuto do segundo tempo e vai fazer da maneira mais rápida, se livrar daquilo. Vai se livrar do problema, né? Vai jogar aquilo para frente e vai ficar infeliz, porque você sabe que você não fez um bom trabalho. Então, o seu comportamento de conforto te traz mais felicidade também. E ele te traz um grande ganho, que é o ganho de escolha, né? Escolher aquilo que vai ser bom para mim e vai ser bom para a sua carreira. Tudo que você escolhe que é bom para você é bom para a sua carreira, né? Então, é importante que a pessoa tenha isso muito claro, né? Consiga enxergar a competência comportamental que está em desconforto, que está em conforto, e consiga, e aí, fazer boas escolhas, né? Então, até a escolha do curso que eu estou
escolhendo, por exemplo, para melhorar a minha carreira, ele vai ser mais claro para mim, muito mais objetivo, né? E a gente sabe que nós somos bombardeados por ofertas de tudo quanto é gênero, a gente fica perdido às vezes. Eu, principalmente, sou libriano, né? Me der 3 coisas para eu falar, meu Deus, eu não tenho uma cor só para eu escolher ainda, tá bom? E a gente, às vezes, é bombardeado por uma série de ofertas e a gente não sabe o que escolher, né? Então, às vezes, acabamos pedindo para alguém escolher pela gente, né? Então, é importante que a pessoa tenha esse conforto em fazer escolhas boas para a carreira dela também. Sim. E isso não é uma coisa só para altos executivos, né, Dimas? Às vezes, alguém que está nos escutando pensa, eles estão discutindo aí num alto escalão. Não, isso é desde você aqui que está nos acompanhando e está planejando o início da sua carreira, está numa faculdade, falando, dentro da minha faculdade eu tenho esse caminho seguir. O planejamento de carreira é importante também para o jovem, né? É importante para quem está iniciando no mercado de trabalho, né? Não só para quem está fazendo a transição da carreira ou está chegando num nível alto da carreira. Sem dúvida. Se ele não tiver planejamento de carreira, vai ser como uma empresa sem planejamento. Se ela tiver sucesso, vai ser acidental. Não é porque ela quis ter sucesso, é porque ela teve sorte. Aí, da mesma forma, é o planejamento de carreira para as pessoas, e você tem razão, e serve para qualquer profissional, qualquer escolha que você fizer do ponto de vista de agregar competências para a sua carreira, ela precisa passar por um processo de planejamento. Quanto recurso eu vou ter, por exemplo, para poder fazer essa formação aqui, essa pós-graduação, esse mestrado ou esse curso específico aqui da minha área? Então, quanto de recurso eu vou precisar ter, em quanto tempo eu vou ter esse recurso, por exemplo? Então, eu preciso planejar de fato isso. Às vezes a pessoa fala, eu queria trabalhar na empresa, na Microsoft. Fala, tá bom. Mas o que a Microsoft exige de você? Então, eu preciso conhecer o que o mercado também exige para eu poder investir na minha carreira para poder trabalhar naquela empresa. Ou eu quero ser empreendedor, eu quero empreender. Tá bom. Inclusive, a gente tem uma avaliação lá de empreendedorismo para identificar qual o nível de empreendedorismo que a pessoa tem. Tá bom, mas você precisa planejar tudo isso, né? Não dá para você fazer isso. Você até pode fazer isso sem planejamento, mas o seu sucesso vai ser acidental. E a responsabilidade do desenvolvimento na carreira não é do RH só, né, Dimas, dentro da empresa. Aliás, o RH faz um papel muito pequeno, né? A transição da pessoa, quem transita entre as cadeiras é a pessoa, né? Não é a política, ela só dá o norte, né? A pessoa que transita entre as cadeiras ali, né? Sim, se ela quiser posições melhores dentro da estrutura, ela vai precisar se preparar para aquelas posições e enxergar as oportunidades dentro daquela empresa ou no mercado de trabalho. Então, a responsabilidade, de fato, é do profissional. Muito pouco do RH. E às vezes a gente encontra muita gente no meio do caminho e fala, ninguém me deu nenhum recurso para poder aprender coisa nova, a empresa não investiu em curso e treinamento para mim. A empresa não tem a obrigação de fazer isso. A obrigação é do profissional. E assim, às vezes a pessoa fala para mim, mas eu não tenho recurso. Tem um monte de formação gratuita, né, que você pode ter acesso, enfim. Tem uma série de caminhos que você pode acessar. Outro dia eu estava vendo, inclusive, que falta candidatos. A Universidade do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, estava com 100 vagas lá para pessoas carentes, né, que não podem pagar, e só tinha 20 candidatos, sabe? Então, às vezes, a pessoa perde a oportunidade. E isso está muito relacionado a essa questão de planejamento mesmo. Ela nem enxergou que tinha essa possibilidade dela fazer uma formação superior gratuita, por exemplo. Sim. E as carreiras hoje são muito mais dinâmicas, né? As empresas, por exemplo, elas não trabalham mais aquela trilha de carreira essencialmente linear. Os profissionais, muitas vezes, eles nem entram mais, as novas gerações, dentro de uma organização, pensando em permanecer a vida toda ali, né? Ele entra buscando vivências, desafios diferentes que possam agregar competências, conhecimentos para ele, para que ele possa utilizar isso, sempre pensando ele como ator principal da carreira, né? Isso, e as empresas precisam se preparar para isso também, né, Dimas? Exatamente, para não ter a pessoa para sempre, né? A gente fez um estudo lá do nosso banco de dados, por exemplo, de currículos, e a gente pegou, por exemplo, presidente de empresas, né? Que há 2013, né? Quantos anos atrás? 10 anos atrás, sim,
ficava, em média, 10 anos dentro de uma organização em média, né? Hoje, né, esse número é 3 anos, 3 né, anos que ele fica, porque ele vai por desafios. Então, isso não está só nessa nova geração. Sim. Talvez esse presidente seja dessa nova geração já, mas enfim, isso não está só na nova geração. As pessoas escolhem a organização por determinados desafios e não escolhem ela para sempre. Então, o nível de rotatividade, especialmente nos profissionais que são mais capacitados, que têm mais competência, ele é muito alto, porque ele vai buscando novas posições. Se ele não encontrar dentro da empresa, se a empresa não estiver pronta para fazer isso de uma maneira muito rápida, na velocidade que ele quer, não necessariamente na velocidade que ele quer, mas de maneira geral a gente tem até um gráfico lá, né, que acho que até você que montou, do nível, né, de expectativa do profissional e o tempo de expectativa da carreira que a empresa desenhou para ele. Está descasado isso. O tempo que a empresa desenha para ele é maior do que o nível de expectativa dele. Então, a gente precisa fazer esse alinhamento rápido, muito rápido, porque senão eu perco especialmente os profissionais mais capacitados, por mais que eu pague, por melhor que eu pague. Se ele não tiver todas as expectativas dele atendidas dentro da organização, ele não fica também. Por isso, você precisa dominar a sua carreira, porque você vai ser esse profissional que pode escolher trabalhar naquela empresa, nessa empresa, naquela outra empresa, porque o mercado sempre vai ter posições em aberto, ou sempre vai ter portas abertas para esse profissional que gera resultado para a organização. Sim. E ensino superior também não é uma exigência suprema em todas as posições hoje em dia. Algumas posições, por exemplo, tem uma exigência muito mais de determinados conhecimentos técnicos ou algumas, por exemplo, a área de TI, né? Algumas linguagens que você possa vir a desenvolver te torna diferenciado no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, você está trabalhando com processos que são globais, igual você comentou. Então, eu, como profissional de TI, eventualmente, não estou concorrendo numa vaga só com profissionais do Brasil. Estou concorrendo numa vaga com profissionais da Índia, com profissionais da China, com profissionais de diferentes lugares do mundo para a mesma vaga para trabalhar aqui. Meu trabalho muitas vezes é remoto, não é presencial. Então, essa série de mudanças exigem um olho constante do profissional no mercado para fazer uma boa gestão de carreira. Sim, sem dúvida. Isso não está restrito só à área de TI. A área de TI é um exemplo muito claro para as pessoas. Enfim, tem gente que está aqui na nossa cidade trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos ou da Europa, enfim, ou de outros países, aí, enfim, ou da casa dele, inclusive, né? Verdade. Porque ele teve esse olhar, né? Ele teve essa visão de que era possível ele fazer isso. Mas isso não está restrito só à área de tecnologia. Na área comercial isso também é comum acontecer. Na área de gestão como um todo, por exemplo, os profissionais trabalham em conselhos de empresas. Se eu quero ser conselheiro de empresa, eu posso trabalhar de qualquer lugar para ser conselheiro de qualquer outra empresa, desde que, obviamente, eu tenha investido nas minhas competências para trabalhar nessa área. Então, de fato, o profissional que faz a gestão de carreira tem esse olho, essa visão holística, né, de mercado e onde é que ele pode trabalhar. O mercado hoje está muito aberto a essa possibilidade de trabalho híbrido, de trabalho à distância, de home office, enfim. Não são todas as organizações, mas isso vai acontecer de uma maneira ou de outra. A gente mesmo lá tem profissionais que estão trabalhando remotamente, não estão trabalhando com a gente. E isso já acontece há muito tempo, né? Que é o que a gente chama de associados, enfim, de uma maneira geral. Mas a gestão da carreira é responsabilidade do profissional, essencialmente do profissional. A organização não se mete muito nesse tema, não, a não ser que ela queira transformar você num determinado profissional lá em determinado tempo, mas mesmo assim você precisa aceitar, né? E na sua visão, se eu fosse pedir para você elencar 3 pontos sem os quais um profissional não consegue ter um desenvolvimento na carreira dele, ou seja, 3 pontos que ele não pode deixar de olhar na vida profissional dele, o que você citaria? Primeiro, assim, o ponto futuro, onde é que eu quero chegar na minha carreira? Quanto eu quero ganhar, que tipo de organização eu quero trabalhar, se eu quero ter
uma carreira solo, se eu quero trabalhar para mim mesmo, se eu quero ser empreendedor. Então, ele precisa ter isso muito claro. Ele até pode mudar de caminho, no meio do caminho, lá ele até pode mudar, mas isso é um ponto. Se eu não tiver essa visão futura, de onde é que eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar, por exemplo, eu não tenho o que fazer da minha carreira. Ele é o ponto de partida. E olhar aquilo que ele precisa ter. Então, eu sei onde é que eu quero chegar, onde é que eu quero trabalhar. Então, que competências eu preciso ter para poder competir nessas posições, né? Competência técnica e competência comportamental. E ele precisa agir, né? Não adianta nada eu planejar, enfim, adquirir as competências, mas eu não faço nada com isso. Às vezes eu tenho um embornal cheio de coisa para trocar, mas não ajo, não vou trocar. Então, enfim, as minhas figurinhas vão ficar amareladas lá dentro, né? Então, ele precisa agir, ele precisa tomar a iniciativa de colocar em prática tudo aquilo que ele se propôs a fazer ou que ele planejou fazer. E ele precisa se transformar o tempo inteiro. Então, eu vou colocar mais um em vez de 3, 4, né? Precisa ser um processo de transformação. Ele precisa se transformar o tempo todo, porque o horizonte que ele desenhou lá vai se transformar. Aquele desenho que ele fez daquele horizonte não é exatamente o mesmo, né? E às vezes o cargo que ele se imaginou no futuro nem exista mais. Nem exista mais. A gente citou aqui quantos cargos que apareceram, por exemplo, em 10 anos, né? Nós vamos levantar quantos desapareceram. Que também é algo que, enfim, vai acontecer. Então, ele precisa olhar para aquele futuro, mas aquele futuro dele, ele não é fixo. Ele vai estar sempre em mudança, assim como as competências vão mudar. Então, ele vai precisar se adaptar. Por isso que, se você não tiver essa filosofia de aprender o tempo inteiro, dificilmente você vai conseguir fazer a sua carreira se alinhar às exigências de mercado. Muito bom, Dimas, muito bom. Espero que tenha sido contributivo para você, que quer trabalhar o desenvolvimento da sua carreira, que não quer abandonar o crescimento, seja pela trilha que você desenhou aí para você, no horizonte que você pensou. Nunca deixe de olhar o seu nível de atualização, tua capacidade de aprendizado, que nós vimos aqui hoje, que é fundamental. Um grande abraço para você, obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado. Até breve.